assim não era a garota invisível? Eu tenho cara de trouxa, por acaso? Eu tenho cara de trouxa. Depois do Correio ter colocado a última página do capítulo passado, a cara dela... Tudo bem, não tinha a cara dela porque é invisível, né? As luvas dela, então, tava lá bem estampado na última página, lá... All for One aqui, eu tenho muitos amigos. E tá lá a imagem dela estampada lá na última página. O Correio, ele vem e mete essa pra mim. Galera, eu tenho sido muito paciente. Meu brother Tassiano falou que eu tô assim um anjo. Eu tô assim, nossa, tô doce. Eu tô doce, mas o Correio, ele tá testando. O Correio, ele tá testando. Assim, eu ainda tenho paciência sobrando. Mas eu espero que essa paciência ela não se acabe. Vamos lá falar do capítulo 336 de Boku no Hero, não antes de pedir a sua inscrição. Galera, tu tá aqui eu sei que tu tá aqui toda semana vendo os videozinhos e não se inscreve no canal. Pô, qual foi, né? Vamos dar essa chance aí de se inscrever no canal pra assim, ó... Tá sempre aí acompanhando os vídeos, beleza? Vambora! Começando o capítulo com o Midoriya e o Bakugou treinando ali. A gente vê o Midoriya com o cabelinho afro também, né? Depois de mais uma vez ter tido o cabelo dele todo queimado pelos fogos do Bakugou. E o Bakugou lá dizendo que conseguiu aprimorar ali um pouco as habilidades dele também, né? Conseguindo ali usar o traje de inverno dele pra assim ele suando mais, conseguindo ali gerar o líquido, né? Inflamável através das mãos dele, assim, conseguindo concentrar, enfim, conseguindo produzir chamas mais quentes. A gente vê o Todoroki também ali treinando seu equilíbrio, né? O controle do seu corpo ali entre o lado quente e o lado frio, ele tentando equilibrar um pouco o poder dos dois lados, né? Pra assim ele conseguir resistir mais às chamas do Dabi. E a gente vê também o Mineta treinando. O Mineta treinando é a melhor coisa desse capítulo. O desgraçado preguiçoso de merda tá lá sentado e você repara que ele tá só jogando as bolinhas dele assim sentado. É, galera, tô aqui treinando. Toque. Toque. E conversando no meio do treino. Toque. Trocando as ideias assim, jogando as bolinhas. Porque o quê? O treino dele é o quê? Exceder os limites dele com as bolinhas que ele consegue expelir, né? Então ele tá treinando, querendo ou não. Vemos também o Kaminari falando um pouco sobre como os heróis, eles estão ali, olha isso não, fazendo uma excelente análise dele ali, né? Dizendo que os heróis, eles até que estão na vantagem. Parando pra pensar, que a Star conseguiu fazer, a gente tá até na vantagem. Qual foi, galera? Por que vocês estão tão preocupados, né? E nessa hora a Momo, ela retruca, dizendo o seguinte, que o All for One é mestre em se esconder e que também o Shigaraki, ele não estava completo no último arco. E além disso, que os vilões, eles estão esperando a melhor hora para atacar e que eles precisam estar preparados a qualquer segundo, a qualquer minuto eles podem sofrer o ataque dos vilões. Só que a parte que importa desse capítulo é quando a garota invisível, a Hagakure, eu acho que muita gente aprendeu o nome dela, conseguiu decorar o nome dela nessa última semana, porque foi o meu caso também. Então a gente vê a garota invisível observando o Aoyama lá na floresta, ali mais afastado da galera, afastado da turma, sem querer, tava só lá, andando e por acaso acabou vendo ele conversando com os seus pais. O Aoyama aparece conversando com seus pais e os seus pais falando que ele precisava continuar a seguir as ordens do All for One. E a frase, abre aspas, se desobedecer agora, seremos mortos, Hyuga. E a gente vê a grande estampada revelação da página dupla, plau, só com a expressão facial do Aoyama, do Hyuga Aoyama, com aquela página dupla dele chorando ali, né? Então tá ali a grande revelação dos principais candidatos a traidores junto da Garota Invisível, o diretor, e o Aoyama era sim ele, galera. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a explicação do porquê ele é o grande traidor de Boku no Hero, que a gente tem a explicação já nesse capítulo. O Aoyama, olha só, assim como o Midoriya, ele nasceu sem uma individualidade. Só que, para que o Aoyama ele não se tornasse uma criança excluída do resto da turma, enfim, né, ele também pudesse ter uma individualidade, os pais dele, de alguma forma, enfim, que eu acho que nem tem tanta importância assim, mas entraram em contato com o All for One para que ele desse uma individualidade para o Aoyama. E era só isso. Não era uma grande traição em que ele era do mal e tal. E isso eu até achei legal. Esse ponto eu realmente achei legal. Do ponto dele não ser um nada do mal, eu tô aqui fazendo aqui por um grande motivo e tal, de traição. Até a Garota Invisível, como eu teorizei semana passada, né, considerando que ela era a traidora, eu até gostei, cara, talvez
a motivação dela fosse ela tentar ter a individualidade dela retirada pelo All for One para ela deixar de ser uma garota invisível e passar a ser assim notada pelo mundo, né? Aquele complexo de Electro, como eu falei, e poderia ser uma motivação interessante, né? Se tivesse sido mais bem trabalhada, se fosse o caso dela, né? Se ela fosse a traidora dela, talvez ia ali em vários momentos tentando se inserir e não conseguindo, tendo destaque, não conseguindo e tal, e ela no fim tendo que apelar para preciso retirar a minha individualidade se eu quero ser notada pelas outras pessoas. Só que isso não foi praticamente nada trabalhado, né? Ela conversava, interagia lá de vez em quando, enfim. No caso do Aoyama também não era uma grande, nossa, sou do mal. Não, era simplesmente o medo da exclusão, o medo de sofrer preconceito, de ser o excluído da turma. E galera, isso levou os pais dele a tomarem essa decisão de caraca, vamos aqui dar o que o meu filho ele precisa, porque senão como é que vai ser? Ele com certeza vai ser judiado assim como era o Midoriya na infância. Lembrando, galera, o Midoriya ele tava ali, ó, se bobear, daqui a pouco querendo se suicidar também. Foi o que o Bakugou ele falou, ó, só, você devia subir lá no telhado, lá do prédio, lá e se jogar lá de cima. Falou isso pro Midoriya, e isso poderia muito bem acontecer com o Aoyama. Então esse medo, esse receio dos pais é completamente razoável, sabe? Considerando a realidade ali das outras crianças, provavelmente ali excluindo o Aoyama caso ele também não tivesse individualidade. Então isso até serve como uma forma de reflexão pra gente, né? Em relação a esse receio e em relação aos perigos de você ter uma criança que é excluída do resto da turma. Ela pode muito bem fazer algo que prejudique a ela e quem sabe até prejudicar as outras pessoas também da própria turma, né? A gente sabe que isso acontece de vez em quando na realidade. Então, resumindo, pelo fato do All for One ter ajudado o Aoyama dando uma individualidade dele através do intermédio dos pais, acabaram que toda a família ficou presa ao All for One, tendo que prestar ali meio que serviço vitalício a ele, trabalhando, né, de forma vitalícia para ele, prestando alguns favores ali, né, vazando alguma informaçãozinha, e é isso que o Aoyama ele fazia junto também ali do suporte, infelizmente, da família, dos pais dele que incentivavam, porque senão não tinha jeito, ele precisava cumprir esse papel. Então a Hagakure, a garota invisível, ela encontra o Midoriya por acaso, ela vê isso acontecendo, ela não fazia ideia até aquele momento de que o Aoyama ele era o traidor, só que ele vê, ela ouve essa conversa e ela encontra o Midoriya e conta isso para ele. E nesse momento o Midoriya ele dá de cara com a verdade, ele descobre a verdade de que o Aoyama era o verdadeiro traidor da Yue. Muito engraçado, muito cínico do Kohei ter a garota invisível no mesmo momento ali, sabe? Tipo, pois é, ele, não sou eu. Então o Aoyama ele explica que no último arco ali, né, onde o pessoal da turma tava tentando resgatar o Midoriya ali do seu modo Dark, o Aoyama ele fala que foi o único a não dizer nada para o Midoriya na volta dele para a Yue, e o Midoriya dizendo que como tinha visto o Aoyama triste ali, né, nesse capítulo, ele acabou indo procurar o Aoyama para tentar incluir ele. Olha só que irônico, né? Tentando incluir, ele foi atrás do Aoyama para tentar incluir ele na turma porque viu que ele estava meio triste, enquanto o medo, né, inicial do Aoyama era de que ele fosse excluído pelo fato dele não ter uma individualidade no começo da história. E inclusive o próprio Midoriya, né, ele também não tinha uma individualidade. Só que por que? Aí aqui vamos para as explicações. Então por que, afinal, o Aoyama ele agia de forma tão estranha quando tava lá com aquelas interações meio esquisitas ali com o Midoriya, né? Ele tava tentando assim dar uma palpada, quem sabe? Qual é a explicação para isso? Pelo simples fato de que ele não sabia como interagir, como tentar chegar e fazer uma amizade de forma natural com o Midoriya. Era simplesmente isso, ele só queria tentar uma aproximação e ele não sabia exatamente como, tanto que depois que essa aproximação ela acontece, os dois eles ficam super de boa, ficam super amigos um com o outro. Eles têm uma interação mais natural e mais saudável e nem um pouco esquisita. A amizade ela vai evoluindo aos pouquinhos. Então, por que naquele capítulo onde o Aoyama ele dá um queijo, né, na boca do Midoriya, por que ele agiu daquela forma? Por que ele enfiou um queijo na boca do Midoriya? Porque num capítulo anterior, o Sato, na verdade no mesmo capítulo, se eu não me engano, o Sato, ele tinha feito a mesma coisa com o Midoriya. Tava ali, enfiou um queijo na boca, num chocolate na verdade, né, na boca do Midoriya, e aí pra tentar fazer igual, então é assim que
se constrói uma amizade, vou tentar fazer igual enfio um queijo na boca do Midoriya. E depois, no mesmo capítulo, se eu não me engano também, né, que é no dormitório, quando o Midoriya ele tá lá dormindo de boa e o Aoyama aparece na porta ali do dormitório, esquisito pra cacete aquela cena, onde todo mundo inicialmente pensou, caraca, então tá aí, tá revelado o traidor, e realmente tava revelado, a gente só não sabia disso até então. Só que o que ele faz é deixar aquele recadinho de queijo ali, né, com pedaços de queijo formando a frase escrita "Eu sei". Só que depois o Midoriya ele pergunta, né, que diabos que você sabia? E ele vai lá e explica que sabia que o Midoriya ele não se dava bem com a individualidade dele, que ele tinha um corpo que não era adaptado para a individualidade dele. E isso era a mesma coisa que o Aoyama ele sofria. Ele também não tinha um corpo que era adaptado para a individualidade dele. E agora a gente entende por quê? Porque não era uma individualidade natural dele próprio. E agora eu queria listar as evidências que levantaram, inclusive, né, no último vídeo, nos comentários do último vídeo, sobre a garota invisível ela fazer sentido ela ter sido a traidora. Olha só, né? Depois eu dou a minha opinião em relação a isso, mas fizeram questão de defender dizendo que havia sim evidências de que ela era a traidora, de que fazia sentido. Editor, vai colocar aí a lista em tópicos aí pra gente, pra vocês poderem acompanhar comigo. Se liga, no dia da eleição para representante, a Hagakure não estava lá, só tinham 19 votos no quadro, e nesse dia houve um incidente na entrada da escola. Segunda evidência, na invasão da UA, a Jiro perguntou para ela onde ela estava quando tudo estava acontecendo e ela responde que estava do lado do Todoroki. E ele pensa que poderia ter congelado ela facilmente se esse fosse o caso. Terceira evidência, no acampamento ela não sabia sobre o resgate do Bakugou, porque ela estava desmaiada. Por isso, os vilões foram pegos de surpresa. Quarta evidência, os documentos roubados da UA não foram descobertos, talvez porque não apareceram nas milhares de câmeras que a UA tem. Quinta evidência, ela é um dos poucos alunos que os pais nunca apareceram. E por último, após a invasão do acampamento, o diretor falou que tinha um plano para descobrir o invasor e nada ocorreu desde então. Provavelmente porque o All for One foi capturado e o contato foi interrompido. Então fez sentido, até né, narrativamente, que esse plot ele tenha sido esquecido por esse período de tempo, afinal, o All for One ele tinha sido preso, então o traidor ele ia permanecer ali só na dele, não ia tomar nenhuma ação muito arriscada, ele ia ali só ficar em stand-by, esperando alguma próxima missão ou alguma próxima exigência. Só que eu só consigo pensar, considerando essa lista aqui que faz bastante sentido ter sido a garota invisível, de como o Correio cuspiu na cara de quem defendeu ele semana passada. Eu, que considerei tecer as minhas críticas sobre a garota invisível, ela tecer da forma como, cara, ela era uma personagem completamente vazia de narrativa, não tinha nada até então praticamente, dá pra dizer sequer que ela era um personagem em Boku no Hero, sendo sincero assim, uma forma como o Correio ele foi safado, uma forma como ele, cara, ele tentou a saída mais fácil, porque pra pensar, se você tem um traidor, você tem que tomar o dobro de cuidado com as ações que ele vai tomar, porque ele não pode ali só ficar de boa, vai ter alguma nuance e ele precisaria tomar cuidado pra isso. Só que quando você pega uma personagem que não tem nada de histórico praticamente, né, tem esses lances ali, mas não parecia ser nada, é muito fácil, você simplesmente esquece que a personagem ela existe e assim você, quando chegar no momento certo, olha só, no fim ela era uma traidora. Só que tudo bem, levantaram esses argumentos aqui, dizendo que fazia sim sentido, de que tinham sim evidências. Só que na prática, o que o Correio ele fez foi cuspir na cara de quem defendeu esse plot dela ter sido a traidora para no fim ter sido o Aoyama. E eu disse aqui no vídeo, a justificativa do porquê ele ter sido traidor, por mais simples que seja, foi uma justificativa completamente plausível que eu comprei sem problema nenhum. Eu só não gostei do bait que foi a última página do capítulo passado, de ter, vamos colocar a garota invisível ali para todo mundo achar que era ela. Não gostei disso, não. Tudo bem, eu como youtuber não posso reclamar muito, porque, né, no YouTube a gente apela um pouco, né, não tanto, mas eu não sou autor de mangá. Eu não sou autor de mangá, então eu posso julgar? Eu posso julgar? Eu acho que eu posso. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que o Correio ele não
teste um pouco mais a minha paciência, senão o bagulho vai ficar doido. E eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá de Boku no Hero Academia, beleza? Porra, se inscreve, galera. Se inscreve, pelo amor de Deus. Até a próxima. Tchau.